SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delagnolo. SC Strong na área, hoje uma grande collab, SC Strong mais 24Cast, que a gente está comemorando 300 episódios e não teria melhor momento para comemorar, né, Fabiano? Momento ímpar, né, do 24Cast. Sim. E pro SC Strong também um convidado super especial, né? É um convidado que cabe nesses dois momentos. Então, sem mais delongas, queria que você já trouxesse convidado para a gente ir para o bate-papo. Maravilha. O SC Strong, então, fala de empreendedorismo e inovação, né, com um olhar para Santa Catarina. E nessa temporada, falando mais especificamente de Joinville, e trouxemos um empreendedor que tem uma história espetacular, uma grande entrega para a sociedade joinvilense, mas muito mais do que isso, a gente vai entender, inclusive, para o Brasil, né? Sim. Uma referência importante. Tivemos recentemente acompanhando a homenagem feita, né? Colocando muito justo. O seu Miguel Boab aqui conosco como cidadão catarinense. Sim, muito justo, muito emocionante aliás, a noite. Então, boas-vindas, seu Miguel. Obrigado pelo aceite ao convite. Opa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco dessa minha história. Show. E, afinal, muitas pessoas me perguntam, estão interessadas em saber sobre essa minha trajetória, né? Desde jovem empresário até os dias de hoje. Mas fico à vontade. Muito bom tê-lo aqui. A gente, Fabiano falou da homenagem, né? Eu já queria perguntar como foi para o senhor receber essa homenagem. Foi uma noite emocionante, né, Fabiano? Sim. Muita coisa me chamou a atenção, foi uma noite maravilhosa, linda, mas eu fiquei muito feliz. O senhor lembrou muito de líderes, né, que foram, que acompanharam o senhor nessa trajetória, né? Eu fui da PASU, né? Já falei em outro momento para o senhor, e tenho muito orgulho disso. E foi uma noite muito especial. Como é que foi para o senhor essa noite? Foi uma noite importante, um reconhecimento, né, por trabalhos que a gente tem feito inicialmente em relação a Joinville, mas quando o nosso então governador Luiz Henrique assumiu, ele me convidou para dar algumas ideias, né? Uhum. E aí eu acho que eu passei a fazer parte do cenário estadual e até mesmo nacional. Sim, né? sim. Então, foi importante esse reconhecimento, porque é alguma coisa que deu certo. Então, Santa Catarina fez uma grande contribuição. São quantos anos de Santa Catarina já? Isso aí foi desde o ano 69, isso faz a conta. Catarinense. Bastante tempo, muito bom. Foi uma noite linda mesmo, foram parabéns. 50 a mais, né? Exatamente. Seu Miguel, a sua fala na homenagem assim, foi muito inspiradora, né? E você, inclusive, compartilhou alguns detalhes do início da sua jornada que são pouco conhecidos, né? Então, compartilhar conosco aqui um pouquinho, né? Quem é o Miguel Aboab, como começou, né? E acho que isso tem uma riqueza e uma inspiração legal aí também. Legal, bacana. Bom, a história da minha família, inicialmente, né? Sou filho de imigrantes, né? Meu pai veio de Israel, minha mãe da Turquia, se conheceram no Brasil e constituíram família. E eu sou o mais novo de 8 filhos. E, evidentemente, vida de imigrante é uma vida muito difícil, mas os meus irmãos mais velhos me ajudaram. Aliás, um dos meus irmãos havia feito, na época, a Escola Técnica Getúlio Vargas, que era a escola técnica, e mais tarde nessa escola técnica ele fez o ITA. Ele esteve na segunda turma do ITA em São José dos Campos. Ele se formou em 56. E a gente tinha uma diferença de idade de aproximadamente 20 anos, e eu, enfim, admirava ele, inclusive ele tinha uma bicicleta que lá no campus do ITA, para se mover, precisava, e a bicicleta era importada, era aquela bicicleta Philips, né? E eu lembro muito bem. Mas ele, assim, se formou e com muitas honrarias, né, dentro do ITA, havia feito viagem para o exterior, aprendeu muita coisa lá fora.
E mais tarde ele veio a ser engenheiro na época da Willys Overland, do Jeep, né? Que fabricava Jeep. no Brasil. E mais tarde ele se afastou da Willys e decidiu montar uma ferramentaria lá na garagem da casa onde a gente morava. E eu tinha 14 anos. E foi quando eu comecei a pegar as primeiras habilidades de empresa. Então, mexia lá em torno, planer, algumas máquinas. Daí ele me sugeriu fazer o Senai. Então, eu fiz o Senai durante o dia e à noite eu fazia ginásio científico. E mais tarde ele me pagou um cursinho, né? Na época eu fiz o aluno latino, um cursinho para entrar no ITA. E, enfim, era o meu sonho e entrei, enfim. E aí, de fato, em curso como esse, a gente se destaca e recebe muitas oportunidades. Então, essa foi basicamente a minha formação. Um dos professores lá do ITA, de mecânica, da cadeira de produção, o Charles Kinsey, ele era suíço, ele percebeu em mim habilidades mecânicas, até pela experiência que eu já tinha no Senai. E ele era o professor de produção. E quando chegava assim no 5º ano, a gente já fazia estágio, já podia trabalhar, e os professores do ITA poderiam fazer algum serviço fora. Então, eles não eram tempo de dedicação integral, eles poderiam fazer um outro serviço de consultoria. E ele me convidou para fazer alguns serviços. Então, ainda no 5º ano, eu fiz alguns serviços de consultoria com ele. Enfim, várias empresas que não veio ao caso. E mais tarde, quando eu me formei, de fato, vim a trabalhar nessa empresa que a gente chamava de Swiss Consult. E aí a gente tinha que, evidentemente, procurar projetos, e um dos projetos que apareceu foi o projeto da Consul, aqui eu venho ele, que na época estava lá no centro, na Guararanguá, e eles produziam 400 refrigeradores por dia, e a ideia seria fazer um projeto, naquela época, da nova fábrica, que é a fábrica que hoje é a fábrica da Whirlpool, aqui. Então eu vim, foi um projeto de 9 meses, e terminado esse projeto, nós ganhamos mais um projeto na Consul, que seria exatamente de controle de produção, e o outro projeto seria de custos. E no fim eu fiquei na Consul, na base de consultoria, bem mais de um ano, e enfim, a Consul acabou me fazendo uma proposta, eu fiquei até mesmo para acompanhar a construção da fábrica, né? Quer dizer, o projeto que eu fiz era um projeto técnico, era um projeto onde especificava as máquinas, os espaços, os layouts, a construção, fiz o orçamento de máquina, fiz todo o estudo econômico, etc. E até mesmo o estudo de localidade, se Joinville teria sido o local adequado em função da distância do mercado consumidor, dos fornecedores. Decisão extremamente importante e estratégica para Joinville, né? Sim. E eu lembro que, na época, o local ideal teria sido Minas Gerais, pela localização da matéria-prima, aço, etc., fornecedores. Mas, embora a gente chegou a esse estudo, mas por motivos políticos e culturais, né? Decidiu-se manter, quer dizer, até cheguei a calcular qual a diferença de custo se estivesse em Minas Gerais, seria o custo mais baixo, ou ainda aqui em Joinville. Mas então optou-se por fazer em Joinville, isso teria terminado o meu projeto. Mas mais tarde, então, eu fiquei efetivo na Consul, e aí acompanhei a construção da nova fábrica, etc. E eu precisava, até mesmo para fazer o planejamento da fábrica,
eu precisava de fazer um planejamento de demanda. Afinal, quantas unidades nós vamos vender por ano e qual é a capacidade que eu vou dimensionar essa fábrica. Uma curiosidade, nessa época você já estava conectado com a teoria das restrições? Ou Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas fazia esse projeto e na época era nota fiscal que tinha que somar uma por uma, tinha que fazer um trabalho. Mas depois eu queria manter isso atualizado, as estatísticas, etc., até para poder fazer um planejamento da produção, quer dizer, para planejar a capacidade, quer dizer, depois da fábrica pronta, fala, bom, mas esse ano nós vamos produzir quantas unidades? E a cada ano eu fazia um planejamento de capacidade e a fábrica já estava mais ou menos programada para fazer ampliações sucessivas. Então, se eu mexer mais nisso, eu aumento a capacidade. Se eu mexer aqui, eu aumento mais um pouco. Então, a fábrica inicialmente era para 750 unidades por dia e depois, numa expansão, ela chegaria a 1.500, sem fazer grandes reformas. Mas, enfim, esse foi o planejamento lá da Consul, mas como eu precisava desse planejamento de capacidade anual, eu convenci a diretoria de comprar uma máquina eletromecânica que imprimia nota fiscal e gerava uma fita de papel perfurado. E aí, com essa fita de papel, eu ia no birô da IBM lá em Curitiba para ler a fita de papel, né, das diversas notas emitidas. E aí a gente tinha uma folha de uma página dizendo quanto que vendeu de cada modelo. Era o resumo das vendas do mês. Mas basicamente era assim que começou, né? Caramba. E aonde entrou a ideia de construção óbvio que não chamava RP nesse momento, né? Mas aí começou a nascer a ideia de um sistema de gestão, vamos chamar assim, né? Daí, então, uma vez que tinha a fatura emitida, já tem a fatura, de repente dá para fazer contas a receber. E eu também tinha muita motivação em fazer controle de produção em computador. E eu recebia, porque na época o fabricante de computador te dava o programa se você comprasse a máquina. E eu queria esses programas de controle de produção. E enquanto a maioria das empresas, no Brasil, usava o computador para fazer folha de pagamento e contabilidade, eu quis usar o computador para fazer controle de produção. Então, ninguém entendia disso, eu fui um dos primeiros a estudar, eu recebia os manuais, estudava esses manuais e implementamos o tal do Bill of Material, que é a lista de materiais, a estrutura de produtos, e que uma vez você fala, eu vou produzir tanto de cada modelo, a gente faz a explosão para dizer quanto que você precisa comprar de materiais. E isso era uma conta extremamente complexa, né? E isso era o sistema chamado MRP, o Material Requirements Planning. E a gente fazia isso e fazia também a estrutura de custos, que a mesma estrutura que compra o material, se colocar o valor das matérias-primas, você tem o custo de cada produto. Então, eu implementei isso com sucesso, foi muito bacana, e o fabricante de computador trazia muita gente para ver a maravilha que eu estava fazendo. Que legal, né? Então, era uma aplicação na minha área, ou seja, na área de produção. E hoje tá até assim, é meio que óbvio esse tipo de solução nas empresas, mas imaginar que lá atrás isso era tudo manual quando era feito, né? E de fato uma mudança importante, né? Essa conta para calcular a necessidade de materiais a comprar, eram muitas pessoas daquelas maquininhas Facite lá de fazer aquelas contas durante semanas. Então, você fazia o programa até ter o que de fato você vai comprar.
e aquilo a gente acabava fazendo em um dia de computador para ter a necessidade de materiais. Bom, mais tarde houve a operação da Colso para a Whirlpool, e nessa altura a Whirlpool já tinha, enfim, tinha pessoas com essa habilidade, isso era já alguma coisa comum para eles, então eu não tinha assim tanta, já não era o garoto ilustre, o garoto indispensável, né? Eu já tinha outras pessoas com essas habilidades. E achei melhor me afastar e criar a DataSul, já que muitos clientes ou muitas visitas, né, demonstravam interesse naquilo que eu vinha fazendo. Então foi relativamente fácil, eu saí e criei a DataSul. E na época o próprio Vitor Freita, ele, enfim, encontrei com ele, disse que havia saído e pedi para ele ir recomendar alguns empresários. Então, o primeiro empresário que ele recomendou foi o Egon João da Silva, né, lá na VEG. E a VEG tem um sistema todo ele em papel. E, enfim, eu negociei diretamente com o Egon. Enfim, e o Egon falou, olha, mas nós queremos formar equipe própria. E eu falei, tudo bem, eu tinha que contratar as pessoas, que não existia nenhum programador pronto, como vocês já têm hoje, né? Mas eu tive que formar as pessoas. E na época a gente escolheu linguagem de RPG, enfim. E sistemas tinha muita coisa em COBOL, mas enfim, eu formei os programadores e desenvolvemos os programas, só que o que eu combinei com o Egon é que aquilo que os programadores desenvolvessem com a minha orientação, eu poderia vender para terceiros. Seria um produto seu, né? Propriedade intelectual minha. E esse foi o começo da DataSul. O embrião da DataSul. Assim começou. Legal. E veja que você teve uma participação muito importante no início da Softville também, né? Até pela escassez de profissionais. Como é que foi a relação com a Softville? Que, aliás, Softville fazendo 30 anos esse ano, né? Pois é, que foi bem mais tarde, né? Quer dizer, eu comecei a DataSul foi em 78. Ah, sim. Foi abril de 78. Então já tinha uma trajetória. 95 a Softville. E a demanda começou a crescer ali, né? Então, o meu começo era com os computadores ainda importados. Mais tarde veio a reserva de informática, né? Que o Luiz Henrique era o ministro de Ciência e Tecnologia. Olha só. Era o ministro de Ciência e Tecnologia. E ele, Luiz Henrique, é que trabalhou nessa lei da reserva de informática. E ele, enfim, percebeu a nossa evolução. Ele torcia muito para a nossa evolução. Mas eu nunca me vali da reserva de mercado, ao contrário. Então, os computadores que foram fabricados no Brasil eram de empresa de segunda linha, não era uma IBM, não era a própria Borros, eram marcas de segunda linha e que não era uma coisa muito fácil de mexer, não. E eu tive que ajustar todos os nossos programas para trabalhar nessas máquinas, né? Tinham 5 fabricantes inicialmente. E o que você fazia para uma máquina não servia para outra. Não tinha um padrão, não tinha nada compatível. Naquele tempo era tudo proprietário. Então, cada fabricante tinha, sei lá, o COBOL da IBM não era igual ao COBOL da Borros ou da Univac, enfim, tinha tantos fabricantes. Quer dizer, isso era o que aconteceu lá atrás. Então, é assim, você tem os fabricantes e era tudo proprietário. Quando falou assim, olha, agora nós vamos ter um sistema operacional, por hipótese, Unix,
E agora, o que você fizer independe do hardware. E aí, o sistema operacional era comum e as máquinas vieram ficar mais baratas. Porque você poderia, com o mesmo sistema operacional, rodar em diversas máquinas. E depois vieram os aplicativos que rodavam em qualquer sistema operacional Unix, aí então os sistemas operacionais ficaram mais baratos. Então isso foi uma evolução na parte dos computadores, onde eles vieram a ficar mais barato, e aí apareceram a época dos mini-computadores, né? Dos mini-computadores e dos microcomputadores ou dos PCs. Né? Uma característica que me chamava a atenção, eu dizia muito que o líder de uma tecnologia não será o líder da próxima tecnologia. E é um caso interessante. Por exemplo, a IBM era líder de mainframe. E quando vieram os minicomputadores, então, para a HP, que era fabricante de calculadora, ela lançou computador e para ela foi o upside. A IBM, que fabricava mainframe, e falou, eu vou fabricar um minicomputador, seria um downside. Sim. Ou downsizing, né? E a IBM sempre tentava vender um mainframe e achava que minicomputador não vai dar certo. Tem umas frases, né? Não faz sentido as pessoas terem computador em casa. Sim. Umas previsões assim, né? Verdade. A IBM não acreditava nessas coisas. E eu tinha os meus programas todos voltados para minicomputadores. A IBM tentava vender o mainframe e quando via que ia perder o negócio, eles entravam com uma proposta de mini. Mas, em muitas situações, eles perderam o negócio. Sim. E quem assumiu, de fato, o mercado, na época, foi a HP, que dominou com os mini computadores HP. E foram máquinas excelentes, né? Enfim, muita performance. Claro que foi naquela época. Então, aquela época era a época do cliente-servidor. Cada empresa comprava o seu computador e o caro era o software. Então, o computador era barato. Então, daí mudou o conceito e as empresas, então, passaram a comprar o software. Você tem uma licença de software para instalar naquele ambiente. Veja que ainda antes, precedendo essa tecnologia, existiam os birôs de processamento. Eles compravam os mainframes, aí as empresas preenchiam planilha, e essas planilhas mandavam lá para o data center, e os caras furavam o cartão, processavam uma folha e devolviam. E assim teve aqui na região de Blumenau, era um data center, era o CETIL, né? Aqui em Joinville a gente tinha Manchester processamento de dados. E assim era enfim, a evolução. Depois é que vieram os mini computadores e as empresas tiraram o serviço do birô e compravam os programas de computador que era licença de uso. Então cada um instalava seu computador. E tudo isso sempre teve uma ligação entre a velocidade da banda e a performance do computador. Então, como não existia banda, você tinha que ter o seu servidor em casa. Sim. E cada sistema rodava standalone. Então, mais tarde, com a evolução da banda, você até pôde ter os data centers com colocation, você deixava o seu servidor em um data center e tinha do lado de cá só os equipamentos menores. Eu diria que foi a primeira geração da nuvem, né, do que cloud. foi a primeira geração, que é o que foi anterior à nuvem.
Enfim, aí foi a evolução da tecnologia, dá para contar uma história muito grande, mas Uma curiosidade, né? Quando você então, começou com a VEG, aquela solução com certeza, né, gerou bastante impacto. Não houve tentação, digamos assim, de ir para São Paulo, porque eu imagino que em termos de mercado, o mais óbvio seria, né, Ótima pergunta. crescer em São Paulo, né? Santa Catarina ainda estava iniciando Sim. suas indústrias e tal, mas você acabou ficando em Santa Catarina, né? Tem alguma razão específica? não. O nome inicial que a gente ia pensar ia chamar Dataville, que era para ficar só em Joinville. E depois falou, puta, mas daí se chamar, de repente vai ser mais difícil para vender em Blumenau, vai ser mais difícil para vender. Então vamos chamar DataSul. Mas a gente já imediatamente foi para São Paulo e tivemos meus clientes em São Paulo, mas todo o desenvolvimento sempre foi aqui, Sempre eu morei manteve aqui, e a gente tem uma equipe comercial em São Paulo. Evidentemente que... E a minha experiência é a experiência de produção, de indústria. Então, nós nos destacamos com software para a indústria. E eu acho que até hoje, e temos clientes até hoje utilizando o sistema DataSul, embora com a TOTUS, e às vezes eu encontro um outro que fala, pô, Miguel, bacana, ainda usa o sistema. Encontro alguns clientes. Que legal. E a gente fica muito orgulhoso de saber que deixou esse legado. É uma indústria de software, no caso nacional, que deu um impacto significativo na performance da nossa indústria como um todo, né? Sim. Foi fundamental para gerar Foi um divisor de águas. gestão efetivamente, Eficiência, gerar tudo, né? eficiência, né? São Miguel, qual foi a importância do Elia Golding para sua carreira, para sua vida? Entre teoria das decisões, mas acabou, parece, com essa proximidade com ele também foi bastante importante para a tua carreira, né? Bom, eu li o livro dele na década de 90, alguma coisa assim. Acho que ele teria lançado nos anos 80. Já o Meta? Foi o primeiro? Meta. E eu li na década de 90 e me empolguei pelo conteúdo. E por uma coincidência, quando o Luiz Henrique assumiu a prefeitura em Joinville, eu acabei recebendo a visita aqui em Joinville da cônsul de Israel em São Paulo. E ela queria que eu organizasse um encontro com o prefeito, com faculdade. E eu, enfim, fiz o encontro, apresentei o Luiz Henrique, recém-assumido, e ela fez um convite para o Luiz Henrique ir a Israel, que Israel estava fazendo um programa de prefeito, tudo isso. E o Luiz Henrique falou, legal, mas eu vou se o Miguel for junto. E ele me encaixou nesse programa, e claro, a gente tinha um bom relacionamento também com Israel, e nesse relacionamento teve relacionamento de negócios, empresas, demonstrações. E eu acabei conhecendo alguém lá que tinha um software que trabalhava exatamente dentro dos conceitos que estão no livro A Meta e que fazia todo o sistema de programa. Eu gostei, foi nessa viagem com o Luiz Henrique, eu gostei e já organizei para trazer esse produto para Joinville para a gente vender no Brasil. E daí eu falei, bom, já que nós estamos vendendo um produto baseado nos conceitos de Eliapo Goldratt, aí nós fizemos um evento em São Paulo e convidamos, eu não conhecia Eliapo Goldratt, mas convidamos a ele para vir. Ele, claro, cobrou o fee dele. E, enfim, foi muito bacana. O mais bacana é que o meu nome ficou no mailing list dele. Então, todas as coisas que ele fazia, desenvolvia, novas ideias, coisas que ele ia fazer, eu era sempre convidado e participei em muitos eventos internacionais. E, embora a maioria das pessoas que frequentavam eram consultores, mas eu é que tinha uma empresa de software e que queria implementar todos os conceitos no software, né?
eu apliquei muitas coisas e hoje muito do que a gente fala da cadeia de suprimento são muitos conceitos que eu aprendi ou desenvolvendo com o próprio Guilherme Moura. Mas ouvindo a sua história, nada assim também tão distante do que já era mais ou menos a sua mentalidade. Quando escutamos você falar de análise de demanda, o próprio desenvolvimento de software DataSul para gestão, Sim. já tinha um pouco, ou pelo menos me parece, né, que quando você conectou com a Meta, já era uma coisa que já era um anseio aí, uma prática sua, né? Faz sentido? Sim, quer dizer, os conceitos que ele tem é o conceito da restrição na produção, que ele fala tambor, pulmão e corda, aonde, assim, você tem que identificar qual é o gargalo e explorar aquele gargalo. Então, todas as demais máquinas não importa, porque se você programar adequadamente o gargalo, todo o resto dá certo, sem que você tenha que fazer. Existem alguns conceitos muito simples e poderosos, né? Eu mesmo, e até hoje, muitas empresas estão me ouvindo, eu tenho certeza que eles só controlam a eficiência de cada máquina. Que essa máquina trabalhou 80%, que essa máquina trabalhou 70%, e estão trabalhando eficiência local. Então, quando você faz uma métrica local e tenta explorar essa máquina para obter o melhor dessa máquina, na verdade você gera efeitos indesejáveis fora desse espaço. Então, se você tem uma máquina que produz 100 por hora, 100 por hora, outra 80 por hora, 100 por hora e 100 por hora, o teu gargalo é essa máquina de 80. Evidentemente que as outras máquinas vão trabalhar com uma eficiência de 80%, porque essa aqui é o gargalo e ela está determinando, e é muito comum, eu até mesmo, antes de conhecer esses conceitos, ficava calculando a eficiência das máquinas e não pode a máquina. Se você botar uma máquina que ela está em 100%, você coloca para ela trabalhar 100% da capacidade, vai estrangular tudo aqui nessa máquina de 80%, você vai gerar um estoque monstruoso Desperdícios de todo jeito. E não vai adiantar nada. Bom, então essas coisas, embora simples, não eram ações práticas. E ele implementou todos esses conceitos que ele chama de tambor, pulmão e corda. Então isso é implementado na produção. Mas depois que você consegue ter a produção, você fala, pois é, eu tenho produção, mas eu não tenho pedido suficiente de cliente para atender a produção. Aí gera um outro... E aí ele gerou toda a estrutura de marketing e vendas. Sim, que são outros 2 livros, inclusive, que eu já li. Ele tem, acho que uns 10 livros. Mas tem um de marketing e tem um de vendas. Esse tem o de marketing, tem o de vendas, e aí tem o de custos, e tem o de gestão de produção, e tem o de gestão de pessoas. Tudo baseado na mesma metodologia, né? Basicamente, que é sempre um conceito de ter o pulmão. Tudo que ele fala é baseado em pulmão. Então, você nunca pode ter certeza no ambiente de incerteza, de maneira que o pulmão é que vai absorver as incertezas de algum processo. Muito bom. Por uma questão de tempo, até acho que a gente vai ter que dar um salto aqui em algumas décadas de experiência. Aí, claro, o DataSul cresceu muito, né? Foi comprado ali pela TOTS, e aí você abriu um novo negócio, que é a Neogrid, que também está aí, né, bombando. Um resumo dessa etapa aí, você viveu esse momento, né, Romualdo? Bastante essa etapa, até a etapa de TOTS. Eu estava muito próximo na época do projeto de Nautica Eletrônica, que foi muito... que a gente já faz 20 anos já, por aí, 15, 20 anos. E tem muitos países que nem adotaram ainda, né? Exatamente. Sim, na verdade a ideia da Neogrid veio antes, quer dizer, eu mantive a ideia Neogrid com DataSul. Então a gente estava falando de tecnologia.
A tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar uma restrição, e se eliminar uma restrição, ela tem que criar novas regras de negócio. Então, na época, a tecnologia era cliente-servidor. Então, cada empresa tinha o seu computador para processar os dados e as regras de negócio, foi integrar o sistema de gestão de uma empresa. Perfeito. Isso foi a fase do cliente-servidor e o tal do RP. O fato é que a tecnologia evoluiu, então aumentou as bandas, os dados estão nas nuvens, mas a tecnologia, mas as regras de negócio dos RPs continuam as mesmas. Sim. Então, um RP, ele lia as informações, ou seja, ele tinha as informações do seu faturamento, guardava os seus dados e falava, bom, quanto é que eu vou vender no mês que vem? Ele lia os dados de meses anteriores e toda empresa queria ter um sistema de planejamento de demanda, previsão de venda, SNOP e um monte de CPFR, e tudo isso é a mesma coisa, que lia os dados históricos para tentar adivinhar quanto é que você vai vender. O fato é que agora a tecnologia permite que uma empresa, o fabricante, monitore o estoque dos seus produtos na casa dos seus clientes. Então não faz mais sentido ele trabalhar standalone e falar, eu não sei o que eu vou vender. E tentar fazer um programa que até hoje a maioria das empresas tem o seu SNOP, tem o seu sistema de planejamento de demanda, tem, e fazem tudo isso usando os seus dados de sell-in, o que ele vendeu na história. Mas o fato é que, do outro lado, nós temos os dados reais. Nós sabemos quanto que efetivamente o mercado consumidor está consumindo e quais os produtos. Então, antes eles trabalhavam por previsão, por planejamento, e vou produzir determinadas coisas, e quando chegavam os pedidos dos clientes, falavam, não deu certo, tá, o meu OTIF, que é a medida que eles têm, que é um timing full, a fábrica produziu uma coisa, os pedidos vinham diferentes, e eles não conseguiam atender adequadamente a demanda. Então, o fato é que o fabricante pode monitorar os estoques dos produtos nos seus clientes e as vendas, o sell-out para os seus clientes. E nós dizemos que, enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, Essa não regra adianta. Muito interessante. Nem sempre é entendida essa regra, né? Eu vejo você defendendo muito esse conceito. É porque o conceito ainda existente hoje é que muita indústria entende que tem que vender para o próximo elo, mas o próximo elo muitas vezes é um distribuidor, é uma rede de varejo, e a indústria acha que se vender para o próximo elo, fala, eu vendi e vou receber. Mas se o próximo elo não vender para o consumidor final, ninguém vendeu. Então, isso é uma ineficiência no processo e alguém não vai receber, alguém não vai pagar essa conta. Então, o conceito todo da NeoGrid é manter o fluxo, é fazer. Bom, aquilo que foi vendido essa semana, a indústria vai repor na outra. E a gente mantém um fluxo contínuo. As fábricas são programadas semanalmente. Então, só que as fábricas não podem, não devem trabalhar dentro de um planejamento dentro do SNOP com base em vendas de períodos anteriores. Ela tem um dado muito mais preciso que a venda real. Então, aquilo que vendeu numa semana, repõe na outra, e esse é o conceito que, enfim, é a ideia da NeoGrid, que a gente lançou já há 20 e tantos anos atrás. Mas que, embora a ideia existisse, basicamente só depois que eu abri o capital da DataSul, que eu tive recursos e recursos pessoais para poder investir na NeoGrid em desenvolver essa ideia. Essa questão também do próprio timing da tecnologia, do mercado, né? Absorver o que a NeoGrid
estava pensando e conseguindo fazer com as tecnologias estando pronta para receber tudo isso, né? Então, até entendo que quando juntou tudo isso fez mais sentido. Eu acho que alavancou, vamos dizer assim, a Neogrid em relação ao mercado. Faz sentido isso? Mas é muito mais cultural. Né? É muito mais que a empresa está acostumada a fazer assim e Sempre ela assim. faz assim, você quer mudar o jeito do que ela faz. A síndrome da Aí, Gabriela. Aí então vem empresa como SAP que fala, não, eu tenho aqui as melhores práticas, aí o cara fala, então eu quero e coloca as melhores práticas. Mas as melhores práticas não dão os melhores resultados, porque a tecnologia permite mudar as melhores práticas. E, bom, eu gosto daquele exemplo do hotel lá, que você já deve ter ouvido algumas vezes, que hotel o check-in é meio-dia, o check-out é meio-dia. É a melhor prática ou é a prática que todo mundo tem. Sim. Mas não é o melhor para atender ao hóspede, atender o seu cliente. Melhor para quem, né? Porque sempre foi assim, a ortodoxia. Então, você fala, bom, se a tempo de check-in, ou a tempo de reserva, você diz a hora que você quer entrar e a hora que você quer sair, os algoritmos vão dizer se eu posso atender, custa tanto, Sim. ou não posso atender. Então, você faz a reserva de acordo com a sua necessidade e você não tem que ficar com aquela história de chegou tarde, espera na recepção, ou chegou às 7 da manhã, deixa a mala aqui, o quarto não está pronto, ou você tem um voo que você vai sair às 10 da noite e você quer ficar até às 8 horas no hotel. Uma diária a mais. E isso, digamos assim, é cultura. E você fala com os caras que tem hotel, eu já falei um monte. E fala, não, mas é assim, pô, é assim que a gente trabalha e os caras não querem mudar. É a cultura. Sim. Ô, Fabiano, sei que tem caminhando questão de tempo, tem dois assuntos que a gente pode Não matar dá para deixar, né? que é a abertura de capital das duas empresas, que a gente pode ir rapidamente, e depois falar sobre o momento atual das questões fiscais que a gente está trabalhando. Para onde a gente começa? Cara, eu acho que a gente focaria nas questões fiscais aí, nesse novo grande projeto aí que você está buscando, né, Miguel? E é uma história já de longo prazo, que vem sendo trabalhada. Hoje, claro, tá todo mundo falando, mas é um negócio que começou lá atrás, a duras penas, né? Eu lembro, eu acompanhei há alguns anos atrás o Miguel apresentando na CIG, por exemplo, a proposta, né? E ok, todo mundo, legal, mas tá, beleza. Mas hoje é uma realidade, né? E que vai transformar o nosso país. Acho que falar um pouco sobre isso realmente, né? Então, a reforma tributária de novo, Luiz Henrique. Aliás, foi um grande estadista, né? Você conviveu com ele, fez a diferença, né? Sim. Então, o Luiz Henrique, quando assumiu o governo do Estado, me chamou e me colocou um desafio. Miguel, será que você não consegue simplificar o sistema tributário? Pô, Luiz, pede um negócio mais fácil. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acabei estudando e pensando em algumas soluções. E a coisa que me veio à mente é que o boleto, você tinha um valor, que é um valor que você pagava para o comerciante, né, para o teu fornecedor, e o fornecedor é que teria que recolher os impostos, né, o imposto que você pagou. E eu falei, olha, se a gente separar o valor da mercadoria e o valor do imposto no boleto, quando paga o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor, o valor do imposto vai para o governo. E bom, e aí simplifica tudo mas é isso, é tão simples, é sensacional, pois é, dá para fazer. Bom, mas entre essa ideia que surgiu em 2003 e até hoje foram 20 e tantos anos nessa luta. O Luiz me levou para ministro, porque não daria para fazer para Estado só, precisaria ser nacional, né? E, enfim, fiz muitas palestras, mas era o Palocci, era Manteiga, quer dizer, falei com todo mundo lá, todo o governo, mas
quem mais se aproximava dessa história toda, o Bernardo Api, ele era secretário no primeiro governo Lula. E ele tinha ideias de reforma. E, embora a gente conversou, mas ele também não deu muita bola para aquilo que eu vinha falando. Mais tarde faleceu o Luiz Henrique, quem assumiu foi o Paulo Bauer, e o Paulo Bauer marcava reuniões, marcou uma reunião com o ministro Levi, marcou uma reunião com o Rauli, e o Levi ficou maravilhado. Como é que não pensamos nisso antes? O Rauli falou, Miguel, onde é que você andava? Eu falo de reforma tributária há tantos anos, se eu soubesse a tua ideia. Pô. E o Rauli virou realmente um defensor da minha ideia, e o próprio Levi. Mas o Levi estava no governo Dilma, não terminou, e foi para o Banco Mundial. E o Levi, inclusive, me chamou em Washington para fazer uma apresentação no FMI, para ver se alguém tinha alguma coisa parecida e ninguém tinha. Mas o conceito que, afinal, a gente está colocando é que é, de novo, a ortodoxia. Então, o cheque que a gente conhece, ele faz um débito e um crédito. É uma pessoa pagando outra pessoa. Sim. Aquele cartão que era o mata-borrão, aquele de vendeu, é um débito e um crédito. Quando veio a tecnologia, a turma pegou aquela regra de negócio e trouxe para o computador. Só digitalizou o que estava posto. Então, o boleto era um débito e um crédito. Um cartão, embora magnético, era um débito e um crédito. E aí eu falei, não, porque a tecnologia permite que você consiga fazer um débito e vários créditos. A evolução da ideia é que nós temos um excelente sistema de nota fiscal eletrônica, Sim. Temos um excelente sistema bancário, mas os dois sistemas não se conversam. Inclusive é reconhecido mundialmente, né? Tem muito lugar que usa o Brasil Da como... nota fiscal eletrônica. Então, só que a nota poderia ir no valor de R$1.000 e o boleto em R$2.000. Porque os sistemas não se conversavam. Ou não se conversam ainda. E aí o que foi a ideia? A evolução é que no documento de liquidação financeira precisa constar o número do documento fiscal que deu origem àquela transação. Então, todo pagamento que você faz para um contribuinte, no caso do CBS e IBS, então todo pagamento que você faz para um contribuinte tem que explicitar o documento fiscal que deu origem àquela transação. Então, hoje você faz um PIX para um CNPJ, mas não tem o cupom fiscal. Sim. Aí abre margem para tudo que é tipo de erro, inclusive sonegação. De conciliação. Né? Então, agora, os sistemas passam a ser integrados. Agora, uma coisa é você falar, eu preciso implementar todo o sistema de nota fiscal eletrônica para depois fazer isso aqui. O mais difícil já foi feito, que é todo o sistema de nota fiscal eletrônica, cupom, etc., e que é robusto, é estável, mas a gente só não está usando essa informação daqui para conectar aqui. Então, o banco é um sistema robusto e estável, nota fiscal eletrônica robusto e estável. A única coisa é que o sistema não se conversava. Então, daqui para cá, são só os técnicos que estarão envolvidos. São técnicos de computador que falam, eu vou integrar os dois sistemas. Então, não tem que mexer com toda a massa, com toda a população que implementou a nota fiscal eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, que já tratava 5 impostos, agora vai tratar mais 3. Então, são 8 impostos durante a transição, 8 impostos na nota fiscal. Mas isso é implementar e os RP vão fazer mais esse cálculo, implementou.
E com o tempo vai aumentar a alíquota de um, reduz do outro, vai ter o phase-in, phase-out, e tudo isso é automático. Agora, o vínculo da nota fiscal com o documento de liquidação começa agora em janeiro de 26. Mas esse vínculo não quer dizer que ele vale só para o imposto novo. Vinculou a nota fiscal com a liquidação, isso vale para o ICMS, isso vale para o IPI, isso vale para o ISS, isso vale para os 5 impostos atuais. Então, esses 5 impostos atuais vai ter um ganho de arrecadação, porque passou a ter o vínculo e pelo menos vai evitar fraude, sonegação, informalidade, isso acaba. Vai aparecer o faturamento escondido de muitas empresas, vai aumentar o imposto de renda, porque esse faturamento escondido vai aparecer. Sim. E isso, quer dizer, outra coisa é a gastança, uma coisa é o sistema. Agora, existe lá na ECN 32, na emenda complementar, de que se a arrecadação for maior do que 1/3, o número exato é próximo de 1/3, em relação ao PIB, vai ter que reduzir as alíquotas. Então, pela eficiência do sistema, então, no primeiro momento... Lá na frente vai ter um efeito positivo de redução. Isso. Então, depois de 5 anos, vai reduzir vai reduzir o PIS/COFINS, vai reduzir enfim, o CBS, e depois de 10 anos vai reduzir o IBS, os impostos sobre os estados. Então, se aumentar a arrecadação mais do que esse percentual, daí reduz as alíquotas. Ou seja, devolve a eficiência, né? Todo mundo... Isso tem a ver com uma fala sua também, que hoje os setores econômicos ficam disputando, né, essa briga aí para dividir uma pizza brotinho, como você fala, sendo que um sistema vai aumentar o tamanho da pizza, né? Exato. Então, é aquele conceito que eu falo constantemente do ótimo local e do ótimo global. Então, eu participei em várias audiências públicas, aí vai lá, a turma lá da tecnologia da informação. Porque olha, lá no mundo, a tecnologia da informação, representando não sei quantas mil empresas, tantos milhares de empregados, e a gente não sei o quê, e o imposto que a gente paga é um imposto pequenino, e aí vocês vão aumentar o imposto, e vai ser um desastre, não vai ter mais emprego, vai ter que demitir, vai ter que não sei o que lá, vai falir, né? O ótimo local. Sim. Aí vai os caras, os advogados, falam, mas nós advogados, que não sei o quê, porque nós, e aí não vai ter mais advogados, não vai ter mais, coitado dos advogados, aí tem que reduzir o imposto sobre advogado. Aí vai lá os engenheiros, porque nós tem que reduzir. Bom, aí vai lá o pessoal do agro, e porque o agro tem que reduzir. Vai o pessoal do transporte. Então, todas as classes, a construção civil, porque nós representamos. Bom, e todo mundo foi lá trabalhando para o seu ótimo local e falou, bom, você tem que reduzir o meu imposto, e isso é o conceito que tem você, para melhorar um lado, você estraga o outro. Então, dentro do seu ótimo local, você gera efeitos indesejáveis fora desse espaço. E todo o tempo está se trabalhando dentro dessa linha do ótimo local. Que, na verdade, isto é o Brasil de 50 anos. Onde tudo se trabalhou dentro do ótimo local e se fez todas as distorções em função do ótimo local. Os lobbies, etc. Sem pensar no todo, né? Uma visão mais de longo prazo, de ganha-ganha para a sociedade, né? Então, o fato é que esse sistema tributário, ele prevê regras que originalmente seriam uniformes para todo mundo, e fala, então você está tendo o Estado pode definir a alíquota que for,
Mas essa alíquota é para todos os produtos e serviços. Não adianta, bom, então eu aqui para móveis, porque como eu não fabrico móveis, então eu vou reduzir a alíquota de móveis no meu estado, o cara que fabrica móveis no estado vizinho vem fabricar móveis no meu estado. Aí a eu vou competição reduzir, não fica e justa aí também. fica essa guerra fiscal. Não, o cara no estado, isso era o original, mas daí não, agora reduz aqui, eu não sei o que, agora... Bom, fizeram todo esse acordo para passar, e aí quando fala alíquota de 28, é a alíquota máxima, porque um monte de gente vai para aquela alíquota menor. Agora, é importante ainda, então o pessoal de serviço, o pessoal do serviço, pelo amor de Deus, eu pago 3, vou pagar 18, não, 20 e tanto, né? Como é que vai ser isso? Bom, só que na cadeia de valor, cada empresa contribuinte vai se creditar de todos os impostos pagos na etapa anterior para o objetivo social dessa empresa. Então, você comprou matéria-prima, você comprou máquina, você comprou lixas, eu digo lixa porque hoje não acredita, broca, você comprou a ferramenta da ferramentaria para fazer... Não, isso não vai no produto, não dá direito a crédito. Ah, sim. Então, tudo isso são impostos pagos na cadeia de valor, mas que a turma não vai se creditando, e esses impostos são cumulativos e virou custo. E quando é uma cadeia longa, você fala, agora eu vou vender automóvel, você não é competitivo porque tive todos esses lá de trás. Tudo isso veio acumulado. Certo. Então, o sistema agora fala, tudo que você contratou, e inclusive você contratou engenheiro que fez o projeto de engenharia, se contratou a empresa de software, se contratou nuvem, contratou SAP, contratou NeoGrid, contratou... Tudo acredita. Enfim, tudo que você, embora você cobrou imposto que seja de 26, coisa que, enfim, está se falando, você cobrou do seu cliente, mas se o seu cliente é uma indústria, ele se creditou. Seria um contribuinte. Então, isso vai até o consumidor final. Então, o consumidor final, agora, como ele não é contribuinte, ele vai pagar aquele imposto, sei lá, por hipótese de 28. Que hoje, esse imposto é muito maior do que 28, e se você pegar tudo que foi acumulado, tem também a parte que está no custo, mas que, na verdade, é uma parte do imposto embutida. Sim, Que não que aparece, você- né? que não aparece. Não aparece. E fora o que você paga de imposto, se você calcular o por dentro e por fora, e mais o IPI que também não creditou, e mais não sei o que não creditou, esse imposto fica muito grande lá na ponta. Bom, quando você vai exportar, é isento, porque quem vai pagar esse imposto é o consumidor lá fora. Então, a nossa indústria passa a ser mais competitiva. Que é fundamental. Bom, aquele cara que fala, bom, eu dentro do meu ótimo local, porque eu sou engenheiro, porque eu sou um cara de software, e, pô, o meu cliente vai ter que pagar 26, pô, que sacanagem, não devia, porque devia. Mas ele agora, embora hoje ele cobra 3 do seu cliente, mas aquilo para o cliente virou custo. sim. Agora, para o cliente dele, é zero, é neutro, porque ele vai se creditar lá na frente. Então, isso dentro do ótimo local, cada um defendeu o seu, na verdade devia estar pensando no ótimo global, falar que legal, os meus clientes são contribuintes, eles vão se creditar do imposto, eles vão ser mais produtivos, vão vender melhor lá na ponta e eu vou ter mais serviço. Com certeza, todo mundo. Esse é o conceito. Então, isso é muito bom para as empresas de serviço que estão brigando achando que aumentou o imposto. Não aumentou. O imposto de serviço, se era 3, agora ficou 0 para um contribuinte.
Ah, mas quando é o serviço de cabeleireiro, o serviço lá da academia, o serviço. Aí vai ter o imposto e acabaram já fazendo deduções, então tem valores simplificados. De maneira que a minha contribuição para isso foi o tal do que hoje se chama split, que quando você vai fazer um pagamento, então seja no cartão de crédito ou até mesmo num Pix, uma coisa é a minha ideia, o que o Serpro está desenvolvendo não necessariamente com o que eu estou pensando, embora eu tenha conversado com eles, pode sair um pouquinho diferente. Mas o meu conceito seria que você passou o cartão numa transação e ele vai pegar o valor da mercadoria, fica para o comerciante e o valor do imposto já vai direto para o governo. Faz split, né? Faz o split. E essa tecnologia, ela pode ser aplicada em tantas outras atividades, como, por exemplo, uma empresa que paga royalties, é uma franquia, você paga um percentual sobre o faturamento, passou o cartão, fala X% vai lá para o franqueador. Sim, a gente tem que ter dois faturamentos, né? Hoje você acaba tendo esse problema. E tem o problema de recebimento, porque cai na conta de um e depois você não recebe. Sim. Então, se isso for... Então, uma das tecnologias que eu diria que será muito evoluída, embora a gente fale muito de inteligência artificial, que de fato é um grande impacto, mas o conceito de split, de novo, é aquela regra. A tecnologia só faz sentido quando vem mudar a regra de negócio. Então, durante muitas e muitas décadas, nós melhoramos a tecnologia e continuava fazendo um débito e um crédito. Sim. Um boleto, um débito e um crédito. E agora eu falei, não, sabe o quê? Dá para fazer um débito e vários créditos. Faz sentido. E no momento que você faz isso, as aplicações são inúmeras, porque você não precisa transferir dinheiro para uma conta que alguém vai ter que pegar e vai ter que pagar de novo. Então, enfim, são inúmeras as aplicações que podem ser feitas em relação a isso. Muito então, bom. Essa é Vai gerar uma baita faísca. Bom, acho que é isso, né? Nós estamos com tempo. É bastante conteúdo. Eu até queria fazer uma outra, mas a gente não vai ter tempo. A provocação, bem rapidinho, né? Que na tua explicação também, essa guerra fiscal, ela tem um lado muito perverso que não aparece, que ela privilegia a ineficiência também, né? Então, é uma sopa de letrinhas aqui, de treta que esse sistema vai resolver, na verdade, né? Quer dizer, hoje, pela guerra fiscal, alguém dá incentivos e aí tem a logística toda fiscal, que você manda um produto para trocar etiqueta lá em Goiânia, porque não sei o quê, daí o remédio viajou, daí o remédio não sei o quê, foi para não sei onde. Então tem toda uma ineficiência fiscal. Hoje o imposto fica na origem e a mudança agora de sistema é que o imposto vai ficar no destino. Então não importa, e no destino consumo. É onde ele é consumido, é onde vai ficar imposto. Então, as empresas até aí, ou os estados e municípios, faziam seus programas para atrair empresa para se localizar na sua região. Então, como eu falei do estudo que eu fiz da localização, o cara fala, não, mas então te dou incentivo, te dou terreno, te dou desconto do imposto durante 20 anos, e tem essas situações para atrair as empresas para os seus municípios, para o seu estado. Então, isso agora não adianta aonde fica a empresa, adianta onde fica o consumidor. Então, os estados, para atrair as empresas e, portanto, atrair os consumidores, que são os funcionários dessas empresas, eles precisam oferecer uma melhor logística, melhores estradas, mais educação, formação de técnicos, programadores de computador,
segurança, educação. Então, precisa ter todos os atributos para atrair Muda bastante. as empresas para se instalarem nos seus municípios. E eu até diria que Santa Catarina é privilegiado, Joinville é privilegiada já pela cidade feliz, que são os motivos para atrair as empresas para se localizar nessas estados. Então, outros municípios, então está sendo criado fundos de desenvolvimento regional para que esses estados e municípios possam, de alguma forma, evoluir essa parte logística. Muito bom. Acho que é isso, né, Fabiano? Um bate-papo. Temos que encerrar, né? Tem um tempo. Esse foi o episódio mais longo, né? Foi mais longo. Bastante conteúdo. Quero agradecer ao São Miguel aqui pela disponibilidade, pelo bate-papo. Sempre um privilégio ouvir o senhor, essas histórias. Acho que aqui também todo mundo acaba sendo, de alguma forma, como é que eu vou dizer? A gente você até falou no começo lá, né? Inspirador. Realmente, impacto. Muito bom. Obrigado novamente pela disponibilidade. Ok. Obrigado, São Miguel. Obrigado. Vou estar com vocês aqui. Beleza. Obrigado. Valeu, gente, não se esquece, se inscreva aqui no canal. Conteúdo de ótima qualidade. A gente volta com essa história toda semana por aqui. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais.